Wanda. Boa noite a todos. Com muita alegria, uma gratidão especial pela cirurgia da minha filha, que todos que acompanham no Graças. grupo correu tudo bem. Aproveito para agradecer a família SEAS, que me apoiou e orou. Tudo deu certo, ela já está bem. E graças a vocês, graças a Dr. As Bezerra orações, e às né? orações de todos. Muito Oh, obrigado. Aproveitar para ah, agradecer a todos vocês. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o item 140, Para os Montes. Nossa querida Dorô vai fazer o estudo da noite de hoje, então convido a fazer também a nossa prece de abertura. glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, pedimos permissão para fazermos o nosso estudo do, da, do capítulo 140, do Caminho, Verdade e Vida, e contamos muito com a inspiração, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, para que esse estudo represente mais um degrauzinho na nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Vamos Deus. lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Bem, 140 para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 16. Ah, eu vou ler porque a própria explicação do versículo, né, já vem dentro do próprio estudo. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. Eu entendi esse parágrafo se referindo também à transição planetária, porque a transição planetária ela já vem ocorrendo aos poucos, né? Agora é que ela está realmente num ápice, né? Peraí, deixa eu pegar o livro, que o livro não está aqui, eu estava pensando que para eu poder ler. Só um instantinho. Eu percebi, senti um convite realmente a uma subida nossa evolutiva, né, diante dos acontecimentos que estão surgindo, da transição planetária, e onde realmente a Judéia representou, pelo menos como eu entendi, a fase ainda do lesco-lesco, né? Estamos na Terra, vivendo os problemas todos da matéria, mas já com uma antena ligada na nossa espiritualidade. E quando convida para ir para os montes, é exatamente a evolução que a gente tem que fazer para uma linha mais espiritual, onde nós, aos poucos, sairemos das preocupações com a matéria, dos envolvimentos que a matéria faz com a gente, que atrapalham muito. Nós nos atrapalhamos com a nossa própria espiritualidade. E com um convite para os montes, eu senti os montes como se fosse o sermão da montanha, onde Jesus subiu para trazer a verdadeira espiritualidade, que não tem nada a ver realmente com a encarnação, com o aspecto da matéria. É a espiritualidade mesmo, a elevação do espírito como espírito. É um convite, esse capítulo todo é um convite a isso. Eu achei lindo esse capítulo, muito lindo. E eu acho que nós estamos num momento de transição planetária e onde esse convite é feito. E nós temos que exatamente lutar com a nossa espiritualidade muito ainda misturada com matéria.
e procurarmos cada vez mais encontrar essa espiritualidade saindo do domínio da matéria. Isso, naturalmente, é um caminho longo. Por isso que eu digo, esse capítulo eu achei muito denso. Esse é um caminho longo, mas que a gente tem que conhecer. Tem que conhecer, senão nós vamos ficar sempre com uma espiritualidade ligada com a matéria, e não é essa a finalidade. Nós temos que nos desprender aos poucos, né? Mas chegar lá, como Jesus chegou, quando ele chegou lá no monte, né? Ele e teve a transfiguração, ele estava mostrando o caminho para a gente. É esse o caminho que a gente tem que chegar. Vai devagar, mas a gente tem que estar de olho, sempre de olho, nunca perder de vista, porque só a convivência do nosso espírito com a verdadeira espiritualidade é que vai nos trazer a felicidade. A felicidade não é trazida pela matéria, nós sabemos bem, mas por uma ascensão a uma vida altamente espiritual dentro de nós, embora possamos ainda estar encarnados. Mas por que não desenvolver essa vida? Por que não? Né? É isso aí. Agora, quem quer falar alguma coisa, por favor, o capítulo é muito Essa, denso. O capítulo é denso. essa mensagem, eu me lembrei daquela passagem de, né, de não deixar a lâmpada debaixo do alqueire, né, que Isso. eu acho que eu também lembrei disso, porque a transição planetária começa exatamente com Cristo, né? Cristo veio iniciar esse processo há 2000 anos atrás, e lá ele já deixou essa mensagem de que aqueles que já estavam ali, né, como ele bota ali, que a Judéia representaria aqueles que já estão com as aspirações íntimas, né, do espírito ali, de seguir a Jesus. Então, já demonstra para esse povo, para essas pessoas que já naquela época se identificaram e perceberam a importância do Cristo e da mensagem que ele vinha deixando, que essas pessoas deveriam, de alguma forma, se elevar, né? Porque os montes seriam a elevação espiritual que a gente deve buscar. E, ao mesmo tempo, também deixar que essa luz brilhe, né? Porque quando você se eleva através do exemplo, através da tarefa, né? E não de, né? Os montes aí não tem objetivo nenhum de fazer com que você se isole, não. Não, não, É o não. contrário, é se Não. elevar ao ponto de se tornar visível. E não Isso. se tornar visível do sentido, assim, vaidoso, não. É do sentido Não. do trabalho, de se colocar disponível ao trabalho, se colocar sempre visível, né? Sempre não se escondendo da luta, não se escondendo das tarefas e sendo aquele bom exemplo, aquele que vai realmente transmitir essa luz para todos aqueles que estão ali também te Isso. acompanhando, né? Então, eu tive essa visão desse parágrafo. E eu encontro com a verdadeira felicidade, né? Porque a verdadeira felicidade é essa, e não a felicidade vivida na relação com a matéria. Não é assim. É a transcendência, você transcender realmente, né? Mas estar próximo, que aí é um processo duplo. Sim. Ao mesmo tempo, você transcende, você se supera, né, materialmente, mas você está próximo, cada vez mais próximo do outro. Por isso que Não se menciona. esconde, né? Não se esconde. Não, não. E é por isso que se fala tanto, né? Deus está em toda parte, mas Deus é muito isso também. Essa presença transcendente perto de nós o tempo todo. É só, a gente tem que se antenar, mas Porque a que ela gente está tem, ali o né? tempo Porque todo. não é normal a Claro! gente ter essa vontade. Às vezes a gente já vive uma vida assim, tenta, né, viver uma vida mais espiritualizada, mas aí às É, vezes a gente tem essa sensação, eu quero sumir, né? Quero não quero mais é, conviver com essa loucura do mundo. Só é, que é. só que aí não adianta, né? Você está Não, fugindo não, da não, proposta do não, Cristo, não, porque, não, né, não. o objetivo não é só que você se espiritualize, mas que você também seja a ferramenta de É, transformação do mundo, né? é. Essa Mas é normal a gente às vezes ter esse sentimento, né? A gente fica assim, queria sumir, né? Queria é, desaparecer para não ter mais que conviver com certas loucuras. é, Mas se a gente fizer isso, aí que o mundo nunca vai se transformar mesmo, né? A não, gente claro que sabe que o não. maior mal do mundo hoje em dia é exatamente essa indiferença, porque
faz com que o mal, que não é mais predominante na Terra, eu entendo que o mal em si, né, pessoas que fazem o mal, pelo prazer do mal, é uma minoria, mas é uma minoria que se destaca diante de uma grande maioria que prefere se omitir, né, que prefere não fazer nada, que não faz o mal, mas que também não se esforça para fazer o bem. Dos indiferentes, né? Os indiferentes, né? Exatamente. Que eu acho que, de alguma forma, é até pior, né? De alguma forma é, porque o indiferente E não fica vai mais para lá. estacionado, né? Fica mais... Exatamente. O mal, de alguma forma, acaba empurrando o bem, né? Isso. E acaba Porque chegando uma hora que dói tanto que ele pode fazer a mudança, né? o Ele pode indiferente fazer fica paradão. exatamente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Dorô, vou Ou falar não? um pouquinho Sim, desse seu começo aí do estudo, quando sim. você colocou assim na primeira linha, que você falou, assinalariam a renovação planetária, né? E aí a gente vai trazer aqui Kardec na Gênese, no último capítulo, que é o capítulo 18. Kardec fala para a gente que os tempos são chegados. Então, ele fala sobre os sinais dos tempos. Uhum. Na realidade, é tudo que o Cristo já tinha previsto, né, no próprio sermão, né? E a gente sabe, né, que Jesus ele tem um conhecimento do futuro, não todo, né, como o Deus, mas ele já tem condição, né, de prever certas coisas. E aí, o que que a gente pensa, né, quando a gente lê esse capítulo aqui de Kardec, né, da Gênesis, que ele fala aqui no item 2, um pedacinho só para a gente pensar junto. Não, claro, claro. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Então, o que a gente vê, né, que essa transformação ela vai se dar. A gente Assim, já vê muita coisa acontecendo, claro, mas claro. ela vai se dar não só com os encarnados, mas também com o desencarnado e com o progresso também da ciência. Então, a gente sabe que nós estamos dentro desse contexto. Às vezes parece que a gente está dentro de um caos, porque a gente vê tudo muito desarrumado. Mas isso também foi previsto, né? E quando ele fala aqui sobre esse monte, né, o subir no monte, o que eu vim estudando para a gente poder entender um pouco esse texto, como você falou, Doro, é um pouco denso para nós, Isso, porque sim, mexe com o Velho Testamento, sim. com simbologias, com palavras que não está muito no nosso contexto, e a gente tem que trazer isso para cá e tentar resolver, né, para que a gente possa entender, senão a gente só lê, né? É Então, claro. o subir no monte, né, é para que você possa alcançar essas faixas mais elevadas, Isso, essa comunhão com a espiritualidade superior. Então, isso. esse é o objetivo, né? Então, assim, a gente alcançar esse monte que a gente pode até pensar da nossa mente, porque a nossa mente, ela também está dividida, André Luiz fala bem isso, né? Que nossa parte mental, ela tem uma ligação com o superior, e é isso que nós aqui, reencarnados, estamos buscando se Isso. aproximar desse mestre, no monte acima, né? O subir para a nossa suprema iluminação, que é o que a gente está Exatamente. buscando nesse plano. Aí a gente vê que também a gente não vai subir a gente não vai subir Não, sozinho e não, não vai não. se iluminar sozinho, como o Vitor falou, né? Então já está tudo certo. Não, não está tudo certo. É uma comunhão, né? É claro. E onde é amar ao próximo como a si mesmo, é a fraternidade, a solidariedade, né, que vai nos levar a uma transcendência. A transcendência é sair da matéria, é se libertar, né?
É você transcender, ficar além daquilo que você é normalmente, bem superior, mas superior no bom sentido, não no sentido de esmagar ninguém, é no sentido de uma iluminação mesmo, como você falou. É muito lindo esse texto, esse trecho, é muito bonito, muito bonito. Alguém mais gostaria de comentar? Não? Então, vamos em frente. Tá, então vamos embora. Espera aí. Já, o referindo-se, já falei, né? E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É um trecho assim pesado, esse parágrafo, mas que ele mostra exatamente a dualidade, né? Ao mesmo tempo que se busca uma melhora, ao mesmo tempo tem também um domínio muito grande da matéria sobre nós e que faz com que haja esses choques no mundo, né? Esses choques muito dolorosos, onde existe, por exemplo, a vivência do espírito, da divindade, e, ao mesmo tempo, os assassinatos, as perseguições, as maldades terríveis que a gente tem notícia também no mundo, né? A dualidade, né? A presença dessa dualidade. E cabe a nós que eu estou dizendo, a população de um modo geral, esse esforço, né, para sair disso, para se libertar disso e poder trabalhar mais com a bondade, com todos os valores espirituais que o Cristo nos ensinou. E está aí grande importância do Evangelho, mas é muito importante o Evangelho. Nosso livro de cabeceira, que é o norteamento nosso, para evitar que a gente se deixe envolver e acabe, né, no sangue, no incêndio, na coisa ruim, na coisa negativa, né? Que às vezes não é um incêndio propriamente de fogo real, mas um incêndio dentro das relações, né? Dentro da família, com os amigos, consigo mesmo, o suicídio, né? E é uma série de coisas aí ruins, né? Que dependem exatamente do esforço que a gente tem que fazer para se espiritualizar, saber calar essas tendências dentro de nós, saber perceber do lado de fora essas tendências nas outras pessoas, saber se proteger, mas saber também tentar ajudar. É tudo junto, é tudo ao mesmo tempo. É uma tarefa difícil. Eu acho que estar encarnado não é brincadeira, não. Sobretudo quando a gente tem essa consciência que o Espiritismo nos dá, não é? Principalmente por causa disso, né? Realmente, eu considero que ser espírita é uma luta. É uma luta que você trava o tempo todo, não é com o outro, não, é com você. Mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena, porque um dos aspectos gratificantes dessa luta, eu acho, é quando você vai sentindo seus amigos espirituais junto, né? Dando aquele abraço, dando aquele apoio, e você respira e diz: Meu pai, eu estou sofrendo, mas estou tentando me melhorar, mas vale a pena, pelo abraço que eles dão trazendo a presença de Deus, né, conosco. Isso aí. Mas que não é fácil, não é fácil, não. Nada fácil. Se fosse fácil, a gente não estava nessa terra, né, Doro? E não Não estamos estaríamos aqui. E não estaríamos nos reunindo para estudar juntos. Eu acho Pois que o é. grupo de estudo é um verdadeiro apoio, porque são pessoas que querem crescer junto, né? Todo mundo querendo crescer junto, todo mundo querendo se elevar junto
E isso é uma força muito grande, né, na nossa vida. Pois é. Hum, Esse hum, parágrafo aqui, né, que o Emmanuel passou né, editou para o Chico, eu estou vendo aqui, esse livro foi escrito em 1948, hum. pelo que eu vejo aqui. E veja, é um parágrafo tão atual, não é? É assim, porque Muito lindo. é, a vinda do Cristo aqui na Terra, o advento dele, foi, vamos dizer assim, se podemos dizer, um marco do processo de transição da Terra para a regeneração. De Claro. Jesus para cá, né, a gente está nesse processo. Só que hoje, nesse nosso tempo aqui atual, a gente está, vamos dizer assim, vivendo o derradeiro. É Hum, aquele que eles falam assim, os umbrais estão vazios, porque aqueles espíritos que têm que realmente se melhorar estão na Terra na sua última oportunidade é, de progresso, de se redimir e tudo, né? Então, tudo isso aqui que Emmanuel descreveu, ele está muito evidente, muito marcado aqui para nós, né? Todos esses estão bem pontuais, a gente vê isso nitidamente. Não sei naquela época ele falava, mas acho que nem era uma coisa mais discreta, talvez, né? Mas hoje ela está muito evidente. Todas essas situações em que nós estamos vivendo, que é o momento realmente de abrir os olhos, de esclarecer a humanidade das coisas da terra, né, que fala de Mamon e as coisas de Deus. É o momento realmente da separação do joio e do trigo aqui. é bem claro, né? Bem claro isso. Está muito claro mesmo, exatamente. Interessante, né, que eu acho assim também, né, que o início da regeneração, da transição planetária veio com Cristo, Cristo, sim. com a chegada do Cristo. E aí nós tivemos esse tempo todo para poder ir progredindo, evoluindo. É, O livro foi psicografado no final da Segunda Grande Guerra, né, que ela terminou em 45, e ele foi editado em 48. O planeta vivia aquela guerra, Segunda Guerra Mundial, e está tão atual que nós estamos vivendo uma situação, não é a Terceira Guerra, mas é uhum, um problema que envolve o planeta inteiro, É o essa todo tem. confusão lá fora, não é? Que é, em qualquer momento pode dar um estalo assim e todo mundo entrar numa bagunça ou se resolver na paz, né? E, é. quer dizer, se você pula 50, 70 anos, mais ou menos, de um para o outro, e o homem veio, não conseguiu evoluir assim, tanto que deveria, e estamos vivendo quase a mesma situação Isso, que no final da Segunda Guerra. exatamente, isso Quer mesmo. dizer, agora aí falam, é a transição já vem acontecendo, mas agora é o derradeiro, agora é o final, vai apagar a luz e fechar a porta. Ou vai ou não vai, Né? né? Quem entrar, entrou, quem não Isso, entrou, fica para o quem perdeu o próximo. trem vai para outro lugar, porque o trem vai sair Exatamente, é e isso vai mesmo, embora. é isso mesmo. Né? Exatamente. Fala, Julinha. Eu sinto nessa guerra da Ucrânia uma repetição da Segunda Guerra, uma repetição, entendeu? Possivelmente até espíritos que estão lá encarnados pertenceram à Segunda Guerra Mundial. Nada é impossível isso, porque deu tempo para ver novos nascimentos e reencarnações, houve tempo, tranquilo, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1943, né? Por aí, mais ou menos, é. Então, nós estamos em 2023, né? Deu tempo deles desencarnarem, deles reencarnarem e começarem a querer repetir coisas, né? Isso Eu aí. acho que minha internet acho que está oscilando aqui, mas vamos ver se eu consigo falar alguma Não coisinha fala aqui com assim, relação a isso. por não. A gente, quando pensa nesses tempos que são chegados, nesse momento, né, do Cristo, quando ele veio, né, que ele trouxe seus ensinamentos,
o ensinamento dele que foi muito deturpado e gerou tantas guerras, como até hoje ainda existem as guerras, né? Aí a gente vê aqui, né, como a Selma falou, desse livro do Emmanuel que tá tão atual. Primeiro porque esses espíritos, na realidade, né, eles têm uma condição dessa presciência, como diz Kardec também lá na Gênese. Então, eles têm o conhecimento disso também, né? E agora, quando você pega esse texto do Emmanuel, nesse parágrafo que vocês acabaram de ler, e ele fala que é porque assim o Emmanuel ele tem uma grande capacidade de síntese, né? E ele é muito, sei lá, é demais assim, a gente lê um texto do Emmanuel, se você se debruça nesse texto, você consegue retirar muito conteúdo. Então, quando ele fala aqui, e a atualidade da Terra, quer dizer, no tempo agora, aí ele começa a colocar, são vários quadros que têm trazido todo esse caos, essa perturbação. Aí ele fala aqui que está na política, Isso. que está na baixada que está repleta de nevoeiro. Que baixada é essa? É a fileira que engrossa aquilo que está ruim, que não vai melhorar, que isso não é possível. Então, a pessoa também não vê, né, que às vezes está ligada a muita coisa equivocada, de vários vícios que perturbam a mente, que perturbam o ambiente. Então, assim, e muitas das vezes as pessoas próprias que estão vivendo a situação atual, isso foi uma bênção para nós estar reencarnado agora. Né? A gente Eu passou, também a gente, acho. a gente Eu passou por também um acho. momento triste do Covid. E a pergunta que eu fiz foi, né? Se eu estou aqui é porque Deus acredita e me deu essa oportunidade, então eu não Claro. posso reclamar. Eu Não, tenho que não ver como é que pode. eu posso contribuir, né? O É que isso eu mesmo. posso fazer? Aí, quando ele vai falando aqui mais um pouquinho, que ele fala aqui também, né? É, os lugares santos, né, estão cheios de trevas. O que a gente vê hoje? Muitos lugares, né? Você vê a deturpação da própria história do cristianismo, é a treva que veio para cegar muita gente. Então, hoje a Claro. gente tem muita gente, hoje a gente tem muita coisa dividida por conta dessa loucura. Né? E a gente sabe, isso era previsível, com certeza, tanto era que o Emmanuel falou aqui em 48, né? Então, e Jesus já falou que teria mãe contra filha, pai contra Isso, irmão, isso. então tudo isso foi sabido, nada é uma coisa que é o extraordinário, não existe isso, né? A gente sabe. Agora, para eu fechar esse momento agora, eu vou trazer um texto que eu, estudando com o Haroldo, ele fez esse comentário. Como eu estudei esse livro, eu fui lá buscar. Muito É bom. Obras Póstumas. Ah, sim, O sim. texto, quando eu estudei, ele já me impactou. E agora eu fui reler e impacta mais ainda, tá? Quando ele fala assim, tá no capítulo... Não, tá, não é capítulo, é Regeneração da Humanidade. Isso foi um texto escrito em 1866. Aí a gente tá falando de 48, de 1948 de Chico. Isso aqui foi em 1866. Aí Kardec já trouxe isso aqui através dos espíritos. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e na resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E como, se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens
que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Gente, esse texto é impactante. Muito, é impactante. E aí eu E me lembrei da ciência, né? Ao mesmo tempo, a ciência chegou à psicologia, chegou à psiquiatria, o desenvolvimento todo dessas ciências que estudam a mente, que ajudam a mente humana a ser forte, a caminhar, veio tudo junto. Então, você sente, ao mesmo tempo, que o lado destrutivo da humanidade, mas o lado amoroso de Deus também, dando subsídios e elementos para que essas forças não destruam o homem de uma maneira geral. Vão ser afastados, sim, aqueles que ainda estão muito atrasados espiritualmente, mas as pessoas que já estão com uma necessidade de se superar, isso em todas as religiões, em todos os seres humanos, elas estão aí. Tanto assim que o aumento da caridade, o aumento da busca do autoentendimento, tudo isso cresceu muito nesses últimos tempos. Eu, como nasci em 1940, eu vi muita coisa mudando, né? Porque eu nasci em plena Segunda Guerra Mundial, né? E fui acompanhando uma porção de coisas que foram. Inclusive, entrei numa profissão que é a psicologia, que é uma profissão nova, né? Quando eu entrei para a faculdade, estava saindo a primeira turma de psicólogos da universidade, só tinha a PUC naquela época, só tinha uma faculdade. E já começando muito esse movimento de entender a alma humana, entender do ponto de vista científico, muita coisa, o serviço social também se desenvolvendo muito, atender ao homem como um todo, como uma sociedade. Todas essas ciências foram se desenvolvendo muito, né? E isso foi, no meu entender, alicerçando aqueles espíritos que teriam condição de passar por essa fase sem se deixar envolver por essa destrutividade toda que nós estamos assistindo também, né? É, eu não posso deixar de lembrar aqui o Flávio, né? Que ele fala que a gente é do uga-uga, né? E no tempo, até no tempo de Cristo, a gente aceitava e batia a palma para os, né, para os gladiadores, né, para os cristãos que estavam sendo comidos por todas as perseguições, as perseguições até do catolicismo, né, também, né, com todas e tudo isso mais. E a gente vê também, hoje a gente vê, né, as políticas, né, a segurança que a gente não tem, né, como na atualidade. Mas a gente também tem que lembrar que estão vindo também pessoas que nós já não aceitamos mais, né? A gente já não aceita mais tanta brutalidade. A gente se compadece de pessoas que sofrem, né? Uma grande maioria, mas é como falam, o mal ele faz barulho, ele é mais visível, mas o bem está aí. Tem uma geração que está vindo muito preocupada com o meio ambiente, não a violência animal, com a não violência doméstica. Nós estamos preocupados com isso tudo. E hoje em dia, a gente mete a colher assim, quando, né, quando tem quando a gente vê uma complicação do casal, a gente mete a colher, a gente fala, a gente denuncia. Então, existe essas pessoas que estão vindo agora, né, essa geração de natural, né, com assim, já não come tanta carne, já tem essa preocupação, né, já se preocupam com várias outras questões que antes a gente nem lembrava, a gente nem sabia. Não. Exatamente. Está sim complicado, mas é como está falando, né? Nós estamos passando por uma transição e infelizmente as coisas têm que acontecer. Nós é que temos que nos domar, né? Domar o nosso instinto, né? Aquele alimentar, qual o lobo que a gente vai alimentar para poder fazer diferente, né? Criar situações diferentes para que essa geração nova tenha essa visão do bem, né?
Porque assim, a gente já Ana, batemos palma para toda essa violência, né? Então a gente tem que. Ana, precisamos subir o monte, que a gente acabou de falar, para a gente se iluminar, porque estamos aqui não por acaso. Aí quando a gente vê Não, não estamos. todo esse processo, como eu li agora no Obras Póstumas, em 1866 já se falava, né, desse suicídio, dessa quantidade de suicídio, dessa quantidade de gente que ele fala como loucura, que eles estariam. A loucura é uma quantidade de homens que, mesmo antes de morrer, já são riscados do número dos vivos. Isso aqui nada mais é do que a depressão. O que a gente vê hoje, a depressão, são riscados do mundo do vivo. Porque uma pessoa deprimida vive como? Vegetando. Então, isso já Exatamente. foi. Não tem Isso aqui já. alegria, né? Não Entendeu? tem Então, alegria. e quando a gente joga na internet para saber sobre suicídio, a OMS ela dá como 700 mil pessoas morrem por ano de suicídio. Agora, a gente vê que, junto a isso, tem vários locais, como a própria Casa de Emmanuel, que a gente fez um trabalho, eu e a Selma, sobre o suicídio, né? A prevenção do suicídio. Então, como nós fizemos, outras tantas e milhares de pessoas trazem também esse trabalho. Para quê? Existe o problema, existe o mal, mas nós já estamos comprometidos com o Cristo. A gente já está querendo subir o monte. A gente não está lá em cima, a gente já está na escalada do monte. Exatamente. O bem está indo, mas o bem é mais tímido. Então, o mal faz um barulho danado. Ah, na internet, não sei o quê. Mas o bem está aí. O bem está aí também caminhando, né? Bastante, bastante, não há dúvida. Também E eu observo também, hoje, por exemplo, nós temos palestrantes espíritas sensacionais, bem jovens, né? Um deles é o Haroldo, né? Haroldo Dutra, ele é sensacional, ainda bem jovem, né? Então, temos, né? Então, antigamente eram só aquelas pessoas mais velhas, já de cabelo branco. Agora não, agora tem pessoal novo aí, quando tá, dá para fazer o bem, então, firmes e fortes, realmente, né? O socorro que se dá aos moradores de rua, essas tentativas, né, que a população faz, né? Então, o bem está aí bastante espalhado. É questão da gente se conscientizar e se aliar, né? Né? Então, tá bem. Mais alguém quer comentar? Eu disse que o texto era denso. Vai dar pano para a manga, mas é muito bom isso. Isso é muito bom. Movimenta a cabeça da gente e deixa a gente mais otimista, né? Esses estudos vão deixando a gente mais otimista e confiando mais no bem que existe dentro de nós também, que não é um bem perfeito nada, ainda tem que melhorar muito, mas já é o bem. Nós estarmos aqui toda quinta-feira à noite é um bem, né? E a gente deixa de fazer outras coisas, né? E estamos aqui tentando entender, tentando nos ajudar e ajudar o mundo também, embora seja um grupo pequeno, não importa. Mas estamos aí. E tem outros grupos também trabalhando, a gente sabe, né? É isso aí. Vamos em Então, frente. vamos lá, vamos em frente, senão a gente não acaba esse estudo hoje. Vamos lá. Muito bem. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia, olha aí, para os montes das ideias superiores. É o que acabamos de falar, que Leila, que a Júlia acabou de falar. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra, que aí consolide a sua posição de colaborador, fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas,
São os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. É linda essa parte é muito bonita e é realmente, como foi falado aqui, na presença do Cristo, mas um Cristo que chegou numa transcendência, né? Ele chegou a se transfigurar, mas ao mesmo tempo sempre muito dando a mão para todos os seres humanos que dele se aproximavam com a necessidade de conhecê-lo, de aprender com ele. Nunca negou isso, mas nunca negou até o momento que ele foi embora, né? Mas não negou de jeito nenhum a mão amiga, com aquela humildade dele, abrindo para todos os que estivessem disponíveis, não importa se é assassino, se é pobre, se é rico, não interessa. Os que estão abertos, né, para receber os ensinamentos dele, que são maravilhosos e que eu sempre resumo, né, os ensinamentos dele, confirmando os ensinamentos da tábua de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer a presença de Deus em tudo que existe e ao próximo como a nós mesmos. Essa aí é uma senha. Amar ao próximo como a si mesmo é a senha do caminhar na evolução e na superação de todas as nossas dificuldades e inferioridades. Essa senha, ela é fundamental. Quando toda a humanidade estiver trabalhando com isso, nós vamos ter um mundo muito melhor, não há dúvida, né? De modo que essa parte final aí é um fecho magnífico e uma grande esperança, né, para todos nós. Nós que temos essa alegria no coração, alegria de estudar, alegria de fazer amigos, alegria de ajudar o próximo dentro das nossas limitações, né? A vida para nós adquire um sentido muito mais rico, embora a gente passe por problemas, por perdas, por dificuldades, mas a vida tem um sentido para nós. Nós todos aqui temos esse sentido. E é isso que nos mantém alegres, contentes, animados, apesar dos problemas que a gente vive no nosso dia a dia e que temos que viver também, né? Não podemos estar recebendo tudo de mão beijada, não. Nós temos que nos esforçar bastante em função de muitas encarnações perdidas também, que devemos carregar e que, com a graça de Deus, não lembramos, né? Ou seja, os mansos herdarão a terra, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Uhum. Verdade. Hein, Dorô? E Sim. aqui nesse texto, quando o Emmanuel coloca aqui para a gente pensar, ele coloca assim uma palavrinha assim: é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais. É indispensável. Então, a gente aqui está como discípulo do Cristo. Uhum. E é Então, claro, então é isso sim, indispensável que a gente, claro, que a gente vá fazer a nossa parte. Porque eu não posso exatamente. ficar dizendo que está ruim, só Não, dizendo que está não, ruim, não, se eu não, não fizer não, a minha não, parte. Então, ele diz, é exato, indispensável cada um, né, trabalhar em benefício de si mesmo e do próximo. Por do isso que ele falou próximo. aqui, ó, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, porque Jesus veio para exemplificar para a gente. A gente estava difícil de entender? Não, então eu vou lá e eu vou fazer para ver se Isso. vocês conseguem entender. Então é isso que ele quer de nós. Aí, se a gente vai lá no nosso evangelho, porque a gente tem que trazer o evangelho, o que diz lá no evangelho no capítulo 2? Diz assim, ó, meu reino não é desse mundo. Então, a gente não quer alcançar o reino de Deus, uma Sim, vida melhor. A gente não quer claro, que aqui consiga ser um planeta de regeneração. Porque o planeta de regeneração, como o Kardec falou ali, no Obras Póstumas, né? Vai ser regeneração quando os encarnados e os desencarnados estiverem melhores, né? Quando a exatamente. ciência também progredir, como todo um conjunto prosperar. Aí sim se dá regeneração. Aí, nesse capítulo do Evangelho,
tem aqui uma realeza terrestre, que é o item 8. Só um pedacinho aqui desse texto, só para a gente pensar junto. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Exatamente. Então, vai ser isso que o Cristo vai querer saber de nós, para que a gente possa realmente ser o discípulo dele. Né? Quantas lágrimas você secou lá na terra? Né? E essa caridade aqui, ó, uma caridade em toda a sua celeste prática. Porque a caridade que eu só dou o que me sobra, não é caridade conforme entendia Jesus. Então, a gente tem que estar nesse esforço aí de fazer a diferença. A proposta já está aí. Diz que os tempos são chegados. Nós fomos selecionados para estar aqui nesse momento, porque eu não reencarnei por acaso. Não, claro que não. Claro Deus que tem não. uma proposta na minha vida. É, Agora, o que eu vou fazer com esses talentos? Está nas minhas mãos, exatamente. né? Mas também ele deixou pessoas que têm um potencial para isso, né? Ele também permitiu que viessem pessoas que têm um potencial para trabalhar com isso, né? Que a caridade ela é uma coisa muito extensa, né? A caridade é também perdoar, né? É saber começar sempre a ver o lado bonito de cada ser humano, que todo ser humano tem seu lado bonito, todo ser humano tem sua luz. Nós sabemos disso. Então, a caridade é você também perceber a luz que cada pessoa tem, que todo mundo tem. Claro que sim, né? Todos nós temos a centelha divina, então a caridade é descobrir, estar sempre procurando trabalhar com o lado bom de cada pessoa. Cada uma tem um certo sentido, num certo nível, mas a gente está sempre aberto para isso. Senão você vai ser o eterno julgador negativo da humanidade e vai absorver aquilo para você, que você vai ser a fonte que gera aquele julgamento ruim, negativo, então você vai também se identificar com aquilo, né? Acabar com essas fontes ruins que a gente traz também dentro de nós. Ter muita atenção, porque elas prejudicam o nosso lado bonito, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu também. Vou falar aqui. Que falam assim, nós aqui não somos bons ainda. Não, Nós não claro. somos bons, Não. mas nós já estamos no caminho, pelo menos estamos nas nossas imperfeições, nós estamos aí, já temos, vamos dizer assim, um discernimento, né, que, Isso. graças a Deus, o Espiritismo, né, nos dá essa claridade. Então, nós já temos esse discernimento e estamos, pelo menos, tentando achar o caminho do bem, né, procurando achar esse caminho para os montes, não é? E assim, além da gente também tentar nessa caminhada, a gente não pode esquecer dos nossos irmãos que estão atrás, né? É uma vez que a Júlia até falou assim, é uma mão que vai à frente e a outra que vai atrás puxando aqueles Exatamente. necessitados. Exatamente. Então, sempre tem alguém nos dando a mão para nos ajudar, assim como nós também temos que dar a mão àqueles. E, então, nós temos que ter essa consciência. Ah, eu sou boazinha? Não. Eu estou no caminho do bem. Não, A gente não. ainda tem as maldades, a gente ainda Eu tem fazia as também esse meio imperfeições, não é? pejorativo, né? A gente ainda tem imperfeições, às vezes a gente fica Não, com não. raiva, a gente joga É faxina, deseja mal, às lógico, vezes no momento de ira, lógico, não é? Então, isso. mas a gente está tentando evoluir. Guarda mágoas, né? Quer dizer, então, isso é vamos dizer assim, um ponto, vamos dizer, positivo para esse progresso, né, que precisa, né? Porque é o progresso maior que nós precisamos hoje é o moral, que é o que ficou muito a desejar, né, nesses Não séculos há que nós dúvida, estamos não há vivendo, né? dúvida, não há E dúvida. aí, por isso até que está vindo
esses espíritos superiores, esses irmãos estão nascendo aqui com mais intelectualidade, com mais moralidade, para poder nos ajudar nesse processo de transição, através até dos seus próprios exemplos e dos seus ensinos. Porque talvez se nós já tivéssemos um pouquinho mais elevados moralmente, não precisaríamos de tantas ajudas, assim, que a gente E sabe que como tem ó, ajuda, né? um Como temos grupo muito ajuda aí. grande aí para nos ajudar, porque tá difícil as pessoas aprenderem, né, com as adversidades da própria existência, né? Estão sempre caindo no mesmo erro. Mas a gente, pelo menos, está tentando, né? Somos os trabalhadores da última Da hora, última hora. porque é um dos capítulos mais lindos, né? Todos são lindos, mas esse é muito lindo, onde realmente somos nós que perdemos muito tempo, chegamos na última hora, mas já com uma vontade muito grande de nos superarmos, né? Isso E mesmo. de vencer as nossas dificuldades que nós repetimos em tantas encarnações. São os trabalhadores da última hora. E Jesus aposta nesses trabalhadores. A aposta de Jesus é nesses trabalhadores. Nós não estamos Né? mais na cegueira espiritual. Exatamente. Acabou esse tempo. Exatamente. Não, Tudo hoje não, está não. muito claro, está muito assim, exposto para quem quiser. Então, não tem mais dizer assim, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Porque Fechou os olhos para as coisas que estão ali sendo mostradas. Não foi algo exatamente. que ficou escondido, como há séculos passados era escondido, a igreja escondia, né? A Bíblia não tinha acesso Não, às pessoas comuns, é só dentro das igrejas. Quer dizer, hoje isso. as coisas estão muito claras, muito evidentes, está muito visível, então não tem desculpa depois chegar lá, não. E a gente sabendo, tem até esse dever moral, né, de procurar abrir os olhos desses que a gente vê que não ainda não enxergaram essas coisas, ou não querem enxergar, né? Exatamente. Dorô, se Pois você não. me permite, eu até comentei com o Vitor a respeito de um estudo que o Haroldo tem, uma palestra Sim, sobre o Sermão do Monte. sim. Um estudo muito importante. Depois, se vocês quiserem, eu coloco no Sim. grupo, Coloca no grupo, sim, porque para nós abre muito lermos. a nossa mente É. para essas questões, O todas que a Haroldo, gente refletiu agora. o Haroldo é sensacional. Isso. Sensacional. E no final desse estudo, ele comenta sobre um livro do Emmanuel chamado Pão Nosso. E Sim. ele fala do texto de número 41. Aí eu baixei aqui na internet. Eu não vou ler todo, porque é extenso, um pouquinho extenso, não convém. Mas o finalzinho dele eu achei bem legal a gente pensar também. Nessa parte, né, já quase no fim, ele fala assim: a justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, É porque isso, pô, é isso. porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Gente, Lindo. é muito Muito, lindo muito lindo. e é muito pertinente para o trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre esse sermão do Exato, monte, sobre essa exato. vida futura, Isso, esse momento de transição planetária. isso. Então, quando ele diz que os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Então, é isso que a gente está aqui tentando, para que a gente Exato. possa, de fato, chegar nesse em cima do Chegar monte. nesse patamar, né? Nesse patamar.
que é a transcendência, né? A transcendência das coisas da matéria, das vicissitudes que a gente enfrenta, né? Dessas coisas que a gente tenta se libertar. E aí, como eu digo, aí você encontra a felicidade, que a felicidade é um estado interior, é uma alegria que você tem com tudo de bonito que você pode ter dentro do seu coração. Felicidade é isso. Não é ganhar na loteria, não é nada Estamos, disso. Não é nada disso. É um estamos estado estamos no constante. nosso horário. É isso aí. Senão a gente fica até É, meia-noite falando aqui. foi É muito isso bom, aí. realmente, essa É mensagem assim, final muito muito, profunda, né? Toca nos nossos nossa, corações. assim, muito lindo. E vamos então agradecer, né? Agradecer a presença de todos, agradecer a Dorô por Ah, nos guiar imagina, nesse estudo de hoje, pela imagina. participação de todo mundo, né? Que foi realmente muito Muito bom, profundo, né? Um muito assunto bom. denso. Pedir para É, que todos que estão assistindo depois, né? Que compartilhem com seus amores, com seus familiares, com seus amigos. Se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e vamos compartilhar essa mensagem de amor para exatamente nos elevarmos e ajudar aqueles que nós amamos a se elevarem também, né? e a Julinha vai trazer, botar no grupo A Julinha esse trecho que vai você botar falou, esse trecho para a tá? gente poder Para ser o assistir. fecho do estudo, ser o fecho, né? Deixa eu só ver aqui. Semana que vem é a Janete, depois a Ana Cláudia, mas Janete. aí a Ana Cláudia já fez na semana passada. Então eu vou convidar a Selma, que seria a próxima, para Então fazer, vamos lá, depois da Selminha. Ana Cláudia, Vamos para lá. fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Quer dizer, a próxima que vai fazer O próximo estudo é a Janete. Mas é que na semana passada não estava nem você nem a Janete, aí quem fez foi a Ana Cláudia. Ah, sim, sim, Aí tá, tudo bem. Tá, É, tudo bem. vou fazer a Janete, quando for a vez da Janete, ela vai fazer duas preces, vai da fazer a entrada e entrada e da saída. saída, para compensar. Então Deixar vamos ela lá. para Vamos, equilibrar essa balança aí. Gente, Vamos então então vamos lá, Selminha. fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, essa falange de Emmanuel, por mais essa oportunidade que tivemos aqui. Selma, desculpa, eu acabei fechando o seu áudio, porque estava fazendo um barulho, aí eu fechei sem querer. Aninha. Desculpa. Tirou minha inspiração. Perdão, perdão. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Novamente, né, agradecermos a, a essa falange bendita, a falange de Emmanuel, ao nosso Mestre Jesus, essa oportunidade que estamos aqui mais uma vez, né, nesse aprendizado, né, podermos compartilhar esse aprendizado aqui com todos, que só nos enriquece e vai tocando fundo em nossos corações, nos ajudando a nos reconhecermos, né, como espíritos imperfeitos, assim nos burilando. A todos aqueles que possam ouvir também, que possam atingir os corações de todos, né, que sejam tocados para que possamos atingir cada vez mais, nos melhorarmos cada vez mais, né? Assim, com essa corrente do bem, né? Fazendo esse grupo crescer cada vez mais, nós vamos fortalecendo e colaborando com o processo de transição do nosso planeta, né? Que saibamos perceber os pequenos detalhes que nos são colocados todos os dias para que nós possamos seguir o caminho do bem. Assim, os nossos mentores também possam nos orientar sempre para esse bom caminho. Tenhamos serenidade para poder ouvi-los. E assim pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana para Uma boa todos. semana Fiquem para com todos, Deus. uma boa Obrigada. noite. Boa Fiquem semana. na paz, fiquem na paz. E até quinta, se Deus quiser. Tchau, Sim, queridos. gente.